Minha família me rejeitou por comprar uma casa sobre rodas em vez de pagar o mestrado do meu irmão. Não se chame de nossa filha, disse minha mãe. 3 dias depois, meu irmão apareceu na minha van. O que aconteceu em seguida me deixou sem palavras. Não tive outra opção a não ser chamar a polícia. Oi, meu nome é Helena. Tenho 24 anos e, até a semana passada, achava que era uma adulta funcional. Moro em um estúdio de 28 metros quadrados onde o ventilador de teto faz aquele barulho sinistro de clique, sabe, tipo nos filmes de terror, antes de acabar a luz. Trabalho em tempo integral como assistente de cobrança e estudo web design à noite, meio período. Ou seja, quase não durmo. Mas eu tinha um plano. Um plano simples. Sem festa, sem balões, sem confete, só eu e um sonho tranquilo, sair do aluguel absurdo e, um dia, ter algo que fosse realmente meu. Eu tinha economizado $19.000. Isso mesmo, 19.000 guardados com esforço, cortando cupons, sem tirar férias, dizendo não para tudo que fosse divertido, durante 3 anos seguidos. Meus pais sabiam disso. Meu irmão mais velho, Roger, também. Naquela noite, tivemos o tradicional jantar de domingo. Papai esquentou alguma coisa do congelador que parecia ter perdido uma luta. Mamãe já estava na 2ª garrafa de Riesling. Roger, com 2 taças na mão, discursava sobre como a gerência intermediária é onde começa a verdadeira liderança, como se fosse alguma sabedoria divina. Eu fiquei ali, calada, ensaiando minha fala mentalmente. Comprei uma van. Comprei uma van. Comprei uma van. Quando meu pai finalmente perguntou, e aí, alguma novidade? Respirei fundo e fui em frente. Sim, eu comprei uma coisa. Mamãe levantou os olhos. Ah, uma van. O silêncio foi imediato e pesado. Roger arqueou a sobrancelha, tipo para acampar? Não, para morar. Papai franziu a testa. Quanto você gastou? 19.000, respondi. Quase toda a minha poupança. Mamãe riu de verdade. Você tá brincando. Não estou. Pesquisei bastante. Tá em ótimo estado. Vou converter. Roger piscou devagar. Você gastou 19.000 para virar sem teto. Não é isso, me corrigi. Eu só quero economizar com aluguel enquanto termino a faculdade. Papai franziu mais a testa. E você nem falou com a gente antes? É o meu dinheiro. Mamãe se recostou. A gente achava que você estava juntando para algo de verdade. Isso é de verdade, dei de ombros. Roger já balançava a cabeça. E eu aqui, lutando para financiar meu mestrado. Você podia ter ajudado. Mas comprou uma lata velha. Não sabia que eu era legalmente obrigada a patrocinar o seu currículo. Não é isso que ele quer dizer, interrompeu mamãe. Na nossa família, a gente se apoia. É assim que funciona. Engraçado, falei. Não lembro muito bem de ter sido assim para mim. Não começa, papai advertiu. Eu não comecei. Fiquei ali, engolindo seco. Roger soltou um som que parecia uma risada. Se não queria fazer parte do time, era só ter dito. Economizar não é traição, retruquei. Você não só tomou uma decisão financeira ruim, rebateu mamãe. Você fez a gente passar vergonha. Essa me pegou desprevenida. Sério? Sério, ela repetiu. O que as pessoas vão pensar? Que nem conseguimos tirar nossa filha da rua. É uma van, não uma calçada. Esse não é o ponto. Não respondi. Roger girou o vinho na taça. Vai manchar minha imagem também. Você sabe como o mercado financeiro é fechado. Uau, disse. Então isso nem é mais sobre mim, né? Papai me olhou demoradamente. Você fez sua cama. Fiz uma base de cama, murmurei. De compensado. Tem compartimento embaixo. Ninguém riu. Estamos apenas decepcionados, disse mamãe, com a voz baixa e monótona. Você podia fazer parte de algo maior. Mas escolheu isso. Eu só achei que vocês iam ficar felizes por eu estar tentando, respondi, quase num sussurro.
Roger se levantou. Todos nós fazemos sacrifícios, Helena. Talvez esteja na hora de você aprender isso. Minha mãe nem olhou para mim quando disse: se você quer viver como uma sem-teto, morando numa van, então não se chame de nossa filha. Silêncio. Uma parte de mim ainda esperava que ela voltasse atrás. Ou que ao menos me olhasse. Que alguém dissesse que era uma piada, que ela não quis dizer aquilo. Meu pai, o Roger, qualquer um. Mas ninguém disse nada. Talvez tenham sido 5 segundos. Para mim, pareceu um ano. Assenti devagar. Certo. Só isso. Sem discurso, sem ironia, sem drama. Apenas o necessário. Peguei meu casaco e fui embora. Não foi uma saída cinematográfica. Ninguém me seguiu. A porta se fechou atrás de mim e acabou. Nem me lembro de como voltei dirigindo. Quando percebi, já estava sentada na van. O colchão ainda encostado na parede, a cortina barata que eu tinha tentado pendurar tinha caído, como se tivesse desistido no meio do caminho. Sentei no chão. Ainda não tem isolamento ali dentro, só metal frio e algumas lascas espalhadas. Eu não chorei. Também não estava com raiva. Só cansada. Um cansaço profundo, difícil de explicar. E talvez pareça estranho, mas minha mente puxou uma lembrança aleatória de quando eu tinha uns 10 anos. Eu tinha recortado estrelinhas de papel e colado no teto do meu quarto. Meus pais me ajudaram a pendurar luzinhas. Lembro que pensei: uau, eles realmente me amam. Essa lembrança vem carregando um peso enorme desde então. Talvez até demais. Achei que ser rejeitada seria a pior parte. Mas, na verdade, aquilo foi só o começo. Não lembro de ter voltado para a van. Só lembro de estar sentada no escuro, casaco ainda fechado, testa encostada na janela gelada. Fiquei repetindo o jantar inteiro na cabeça, como se fosse um filme que eu já tivesse assistido 100 vezes, mas que só agora fazia sentido. Se você quer viver como uma sem-teto e morar numa van, então não se chame de nossa filha. Aquela frase. Tão reta, tão seca, dita como se estivesse lendo a previsão do tempo. Eu não chorei. Embora fizesse todo sentido. Fiquei ali tentando entender como uma frase tão curta podia atravessar a gente por dentro. E o pior de tudo é que eu realmente não esperava por isso. Sinceramente, achei, de forma até meio ingênua, que talvez eles ficassem um pouco surpresos, talvez desconfortáveis com a ideia, mas no fundo, orgulhosos à sua maneira. Eu não queria balões nem um desfile. Só achei que eles viriam o esforço que fiz para juntar dinheiro, o planejamento, a tentativa de construir uma vida. Mas, em vez disso, fui apagada. Apagada como se nunca tivesse existido. E talvez, se tivesse sido só isso, só o jantar, só aquela frase, eu ainda estaria ali, confusa, tentando encontrar uma desculpa. Mas a verdade é que isso não veio do nada. Meu irmão Roger é 6 anos mais velho que eu. Para os meus pais, ele é o investimento imobiliário da família. Retorno garantido. Legado. Ele foi planejado. Eu não. Quando eu era pequena, achava que a gente era próximo. Às vezes ele me deixava ficar por perto quando os amigos vinham. Eu pensava que aquilo significava alguma coisa. Mas hoje acho que eu era mais uma mascote do que uma irmã de verdade. Roger sempre veio primeiro. E não de forma clichê, tipo ele é o mais velho, então tem prioridade. Não. Literalmente tudo vai pro Roger Way. Eles ajudaram ele a entrar na faculdade dos sonhos. Pagaram tutores, cursinhos, eventos de networking. Quando ele entrou para estudar finanças na Colômbia, minha mãe chamou aquilo de esforço familiar. Foi assim que aprendi o verdadeiro significado de esforço familiar. Eu arrumei um emprego de meio período no ensino médio e entregava metade do meu salário para ajudar a pagar os livros e o passe de trem dele. Quando perguntei se eles estavam guardando algo para o meu futuro, meu pai respondeu: você vai ter mais opções quando o Roger estiver estabelecido. Ele vai te ajudar. Ele não ajudou. Até hoje, não ajudou. Mas toda vez que eu trazia o assunto à tona, ouvia que eu precisava ter paciência. Ele está sob muita pressão. Helena, sua hora vai chegar.
Minha hora chegou na forma de um curso técnico numa faculdade comunitária que eu paguei em parcelas mensais. Não ganhei um laptop. Usei um desktop velho e empoeirado que achei no Craigslist. Quando perguntei se eles poderiam me ajudar, mesmo só um pouco, com a mensalidade, minha mãe respondeu que era um momento difícil. A gente só ajudou o Roger com uma entrada. Foi como um pequeno atraso, por causa do clima. Entraremos em contato com você. Esse tem sido o padrão a vida toda. Tudo era colocado como se fosse uma decisão coletiva. Um fundo comum. Se todos contribuirmos agora, o Roger vai prosperar. E todos vamos colher os frutos depois. Mas o ano depois virou um fantasma. Uma palavra usada só para me manter quieta. E o que mais me dói é que eu acreditei nisso por anos. Acreditei que ajudar ele era me ajudar. Que éramos uma equipe. Que se eu continuasse me esforçando, sorrindo, carregando o peso, um dia eles olhariam para mim e diriam: Helena, agora é a sua vez. Nunca disseram. Quando me mudei para o meu estúdio minúsculo, eles não ajudaram com as caixas. Não ajudaram com o depósito. Minha mãe fez uma careta quando viu o lugar e falou: bem, foi isso que você escolheu. E sim, eu escolhi. Por que outra escolha eu tinha? Nem as roupas usadas eu recebi. O Roger se mudou para um condomínio de luxo com academia. Eu peguei uma cadeira dobrável da garagem. E ainda recebi uma mensagem passivo-agressiva do meu pai dizendo que mobiliar o próprio espaço constrói caráter. E o mais inacreditável é quanto tempo eu continuei com esperança. Aquela vozinha dizendo: talvez eles mudem. Talvez ainda vejam. Você nem percebe de início, mas essa esperança te deixa macia. Faz você duvidar de si mesma. E essa suavidade, eles usaram. Em cada jantar de família, em cada mensagem no grupo, era sempre uma versão da mesma história: estamos todos juntos nessa. Mas eu nunca estive. Eu só orbitava em torno disso. Achava que era só filha quieta, confiável, que não pedia muito. Agora percebo que eu fui a que aprendeu a ocupar menos espaço. É como aquela lembrança da qual sempre me agarrei. Eu tinha 10 anos. Estava decorando meu quarto com estrelas de papel que eu mesma fiz. Meu pai passou e me ajudou a colá-las com fita. Minha mãe trouxe umas luzinhas de Natal e conectou na tomada. Ficamos ali por alguns minutos. Parecia quente. Bonito. Me agarrei aquela noite como se fosse uma prova. Prova de que eles me amavam. De que me viam. De que me ajudavam. Mas agora, já não tenho tanta certeza. Talvez eu esteja lembrando errado. Ou talvez eu quisesse tanto acreditar, que preenchi as lacunas. Talvez eles só ajudaram por tédio. Ou por obrigação. Ou porque o Roger não estava em casa e eu era o único alvo da energia deles naquele dia. Mesmo assim, quando contei sobre a van, eu esperava que eles lembrassem daquele momento. Que talvez ajudassem de novo. Ou pelo menos sorrissem. Em vez disso, chamaram de vergonha. De erro. De constrangimento. E quando minha mãe disse que eu não era mais filha deles? Acho que uma parte de mim, uma parte infantil, ainda esperava que alguém dissesse que ela não quis dizer aquilo. Que voltasse atrás. Mas ninguém voltou. Então, aqui estou. Dentro de uma van que ainda cheira a espuma de embalagem e esperança. Tentando desembaraçar uma história de família que só me reconhecia quando era conveniente. O pior de perceber que você nunca foi o favorito não é a injustiça. É a solidão. Você começa a questionar cada abraço. Cada sorriso. Cada palavra gentil. Foi real? Ou era só parte do roteiro, para te manter útil? Para te manter envolvida na escalada de outra pessoa? Às vezes ainda me pego esperando que eles liguem. Que alguém diga: estávamos errados. Agora vemos você. Mas, mais do que isso, eu só quero paz. Um cantinho do mundo que seja meu. Não emprestado. Não condicionado. Não sacrificado pela ambição de outra pessoa. É isso que a van é? Não é rebeldia. Não é crise. É só um ato teimoso e pequeno de construir algo para mim. Algo que eu não preciso explicar.
Nem pedir desculpas. Algo que seja só meu. E mesmo que, por enquanto, sejam só 4 rodas e uma cama de compensado, ainda é mais do que eles já me deram. Eu não me afastei da minha família naquela noite. Eles me deixaram ir. Essa é a parte que eles nunca vão admitir. Aquela quinta-feira começou esquisita. Com que você não confia. Como o olho de um furacão. Ou aqueles 10 minutos depois que você entrega seu projeto final e começa a se convencer de que esqueceu de anexar o arquivo. Eu estava no meio de raspar um pedaço de madeira seca da janela da van quando alguém bateu na porta de trás. Nem precisei olhar. Ninguém mais bate daquele jeito, como se alguém estivesse em dívida com ele. Abri a porta. Lá estava ele. Rogério. Paletó bem alinhado, expressão entre um arrependimento moderado e uma confiança presunçosa. E aí, ele disse. Você tem 1 minuto? Eu devia ter dito não. Mas não disse. Dei um passo pro lado. Ele entrou olhando ao redor como se estivesse visitando uma exposição no museu. Bom, você tem estado ocupada. Não respondi. Ele apontou pro banquinho que eu tinha feito com restos de madeira e espuma. Posso sentar? Dei de ombros. Ele se sentou. Eu fiquei de pé. Estava pensando no que a mamãe falou, sobre te derrubar. Foi pesado, ele disse. Levantei uma sobrancelha. Só isso. Ele suspirou. Pagar tudo saiu do controle. Olha, eu sei que pedi muito ao longo dos anos, mas você sempre foi a pessoa em quem a gente podia contar. Aquela palavra de novo. Contar. Mas eu não vim pedir nada, ele disse rápido. Só queria dizer que você estava certa. Sobre fazer algo por si mesma. Ele fez um gesto em direção à van. Quer dizer, é diferente, mas é esperto. Sem aluguel, minimalista. É, legal. Eu não acreditei. Mas queria. Então quando ele se ofereceu para ajudar a instalar a segunda haste da cortina, eu deixei. Como quando ajudamos a decorar seu quarto aquela vez, ele brincou. Me pegou de surpresa. Sorri. Ele ficou por cerca de meia hora. Apertou os parafusos, fez uma piada sobre o gravar vídeos da vida na van para os seguidores dele. Então olhei as horas e disse que precisava sair pro meu turno. Eu posso ficar, ele se ofereceu. Você deixou as instruções coladas. Termino a prateleira que você começou. Eu tive medo. Mas queria acreditar. Entreguei as chaves. Tranca tudo quando sair. Ele assentiu como se quisesse dizer sim. Quando voltei, percebi antes mesmo de sair do carro. A porta estava entreaberta. Só um pouco. O suficiente para gelar minha espinha. Lá dentro estava um caos. Não era bagunça de desleixo. Não era ops, derramei tinta. O colchão estava rasgado. Espuma espalhada pelo chão. O banco foi arrancado da parede. Minhas caixas de armazenamento reviradas, jogadas, chutadas. A haste da cortina que instalamos juntos entortada ao meio. E o cheiro, ácido. De produto químico. E algo pior. Fiquei parada na porta por um bom tempo. Tempo suficiente para a realidade vir como uma maré, pensamento após pensamento. Não foi acidente. Não foi arrombamento. Liguei para ele. Atendeu no quarto toque, casual como sempre. E aí, tudo bem? Você foi a última pessoa na van. Pausa. Sim, tranquei. Por quê? Chiurec. Rogério. Está tudo destruído. Outra pausa. Depois risos. Baixo. Agudo. Ah, é disso que eu tô falando. Vamos lá, Helena. Você realmente achou que eu apoiava esse circo? Você disse o que eu precisava ouvir. E eu deixei você entrar. Eu não conseguia falar. Você devia me agradecer, ele disse. Sinceramente, fiz um favor. Acha que viver numa van te faz parecer independente? Faz você parecer instável. Cerrei o maxilar.
Você destruiu minha casa. Aquilo não era uma casa. Era um desastre publicitário prestes a acontecer. Você mora naquela coisa e faz todo mundo parecer lixo. E se alguém do meu trabalho descobre? Ou um cliente da mamãe? Fechei os olhos, tentando não gritar. Olha, eu entendo, ele disse. Você queria provar algo. Mas foi vergonhoso. Você devia estar feliz que eu interferi antes de você arruinar a própria vida. E então, ele desligou. Fiquei ali, por um minuto inteiro, segurando o celular como se ele ainda fosse pedir desculpas. Mas não pediu. O único som era o vento balançando o painel torto e a minha respiração rápida, rasa. Não lembro de ter limpado. Só flashes, rasgando sacos de lixo, puxando isolamento molhado dos cantos, tentando não chorar ao ver meus livros de design web encharcados. Não liguei para os meus pais. Pra quê? Eles não acreditariam em mim. Ou pior, acreditariam e concordariam com ele. Mas eu abri o navegador. E foi aí que lembrei de algo que o Rogério não sabia. Todas as noites eu estacionava a van sob o mesmo poste de luz, no mesmo estacionamento. Aquele ao lado do antigo prédio da prefeitura. Aquele com a câmera de segurança. Não era por segurança. Era por precaução. Só não queria arriscar. E, de repente, eu tinha o que precisava. Conseguir a gravação não foi difícil. Acontece que, quando você conta para um funcionário da prefeitura que seu irmão destruiu sua van, e você tem a data, a hora e o número da guarita de segurança, eles não fazem muitas perguntas. Preenchi um formulário, esperei 24 horas e lá estava, imagens granuladas, mas de alta qualidade, do Roger entrando, ficando por cerca de 1 hora e saindo como se tivesse apenas levado o lixo para fora. Só que o lixo era a minha vida. Levei a filmagem para a delegacia no mesmo dia. O policial que assistiu ao vídeo não disse muita coisa. Só rabiscou umas anotações e balançou a cabeça nas partes em que o Roger chutava uma das portas do armário e puxava a prateleira improvisada. Eu sentia um certo orgulho do vandalismo. Possivelmente um ato criminoso, ele disse. Quer prestar queixa? Pesquei. Tem como não fazer isso? Ele deu um leve sorriso. Algumas pessoas não gostam de denunciar a própria família. Fiquei olhando para a tela. O Roger tinha acabado de pisar nas minhas luzes de Natal como se elas tivessem insultado ele pessoalmente. Acho que ele desistiu desse título. A papelada foi registrada. O caso, aberto. E foi aí que o verdadeiro circo começou. Levou umas 48 horas para os meus pais descobrirem. Eu soube porque minha mãe me ligou 11 vezes seguidas e depois mandou uma mensagem: me liguem agora, família. A última palavra em caixa alta, como se fosse uma situação de reféns. Quando eu não respondi, ela ligou de novo. Atendi na 13ª vez. A voz dela estava áspera e furiosa. Como você pôde fazer isso com seu irmão? Eu ri. Não foi uma risada de verdade. Foi aquele tipo de pensamento vazio e silencioso que desaparece quando você já não sabe mais como processar as coisas. Ele destruiu minha van, eu disse. Destruiu minha casa. Você mora numa van, Helena. Você me deserdou por isso. Lembra? Ela ignorou. Você está prestando queixa. Você sabe o que isso pode fazer com o futuro dele? Estou ciente, respondi com calma. Ele já está afastado enquanto investigam. Se ele tem antecedentes, então não devia ter destruído a propriedade de outra pessoa. Ações têm consequências. Achei que vocês gostassem de ensinar isso. Isso não caiu bem. Meu pai ligou em seguida. Depois, o próprio Roger deixou uma mensagem de voz de 3 minutos, na qual conseguiu me insultar e se fazer de vítima ao mesmo tempo. Disse que eu o enganei, que armei uma armadilha, que eu estava arruinando o futuro dele por causa de uma pilha de madeira sobre rodas. Não respondi a nenhuma das mensagens. Depois vieram os e-mails. Parentes dos quais eu não ouvia falar há anos de repente tinham opiniões fortíssimas. Aparentemente, processar seu irmão que te chamou de instável e depois destruiu sua casa era ir longe demais. Um e-mail dizia: o sangue é mais forte que a justiça.
Não sabia se ria ou se me enquadrava. A audiência aconteceu 2 semanas depois. Roger apareceu com um terno que provavelmente custava mais que todas as minhas economias juntas. Não olhou para mim uma vez sequer. Ficou encarando reto, como se a simples visão da minha cara fosse manchar o currículo dele. O juiz não demorou. A filmagem era clara. Os danos eram extensos. Ele foi condenado a pagar uma restituição de $118.750. E como não era a primeira vez que ele explodia, aparentemente já tinha rolado um incidente no trabalho que o RH havia abafado. Ele foi colocado em liberdade condicional. Uma semana depois, minha tia me encaminhou algo que ouviu por aí. A admissão do Roger foi silenciosamente revogada. A instituição não pode aceitar alunos com acusações ativas ou incondicional. Ela disse que ele estava devastado. Não respondi. Só fiquei olhando a mensagem. Estava feito. A van tinha desaparecido. O futuro que ele sacrificou também. Usei o dinheiro da restituição para comprar outra van, uma com isolamento de verdade, armários de verdade, aquecedor funcionando. Encontrei um mecânico que também era marceneiro e, juntos, construímos um pequeno lar sobre 4 rodas. Quando as estações mudaram, eu já tinha terminado meu certificado em web design. Consegui um emprego numa agência pequena, que não ligava para o lugar onde eu morava, desde que eu tivesse Wi-Fi. Estacionei a van na beira de um campo tranquilo, onde flores silvestres cresciam como ervas daninhas e o nascer do sol entrava pela janela traseira como um pedido de desculpas. Encontrei outras pessoas como eu, pessoas quietas, que não se encaixavam no molde, que precisavam de espaço para respirar. Algumas moravam em casas minúsculas. Outras, em vans. Todas tinham histórias. Uma noite, estávamos sentados em volta de uma fogueira, passando uma garrafa térmica amassada de chocolate quente entre nós, e eu contei a minha. Não chorei. Não precisei. Ainda pensava na minha família. Não com frequência, mas às vezes, nos feriados, quando ouvia uma música que minha mãe costumava cantarolando enquanto lavava a louça. Quando me peguei quase mandando uma mensagem pro Roger perguntando em que emprego ele estava agora. 3 anos depois, ainda moro numa van, uma bem melhor, mas não por muito tempo. Consegui juntar dinheiro suficiente para dar entrada numa casa de verdade. Não é grande, nem chamativa, mas é minha. Algo que eu nunca teria conseguido se tivesse continuado pagando aluguel e esperando por uma aprovação que nunca viria. Vou me mudar no mês que vem. Não tenho notícias dos meus pais. Pelo menos, não diretamente. Mas sei que ainda andam dizendo por aí que eu desapareci. Como se eu estivesse perdida na floresta, sem sapatos e com uma bússola quebrada. Roger, pela última vez que ouvi, ainda está trabalhando. Não em finanças. Algo com contrato, e esquecível. Ele perdeu o apartamento, mudou de vida e tentou recomeçar. Espero que essa fase dê certo para ele, mas a gente não se fala, e acho que nunca vai acontecer. De qualquer forma, foi isso que rolou. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir. Sério, eu não sei. Talvez eu tenha ido longe demais. Talvez não o bastante. Você me diz. Deixa um comentário. E se curtir histórias assim, se inscreve aí.